Sobre Fabinho e Luiz Henrique no Palmeiras. Murilo renova com o Verdão. Heitor desperta interesse de clube europeu e a preparação para vencer o Internacional. Fala família Palmeiras 90+, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje e eu já quero começar agradecendo imensamente porque nós estamos muito perto de bater a meta de 40 mil inscritos. Um abraço para cada um de vocês que está diariamente aqui curtindo o nosso conteúdo. Família, vamos começar falando da partida de ontem ainda contra o Fortaleza, né? Sobre como o Abel Ferreira assumiu a culpa pela derrota. E assim, isso não é algo que acontece rotineiramente, né? Infelizmente, há uma questão ainda aí do Abel que ele fazia no passado que a gente é um pouco contra ali, sempre culpa da arbitragem, culpa do gramado e tal. E ontem eu achei muito legal e um baita de um sinal de amadurecimento. E lembra, tá? Todos nós que caminhamos por essa terra aqui somos seres humanos, né? E estamos em processo de amadurecimento, né? Ontem ele reconheceu a culpa pela derrota, embora a classificação do Palmeiras, né? Eu achei muito legal a postura dele como líder, tá? Então eu quero começar o vídeo de hoje enaltecendo a liderança do Abel Ferreira, que apareceu no momento em que era necessária, né? E seguindo o nosso giro de notícias, hoje um treinamento diferenciado para os atletas que não atuaram na partida, aquele recovery de sempre, o descanso, a recuperação e tal. Para o resto da molecada, muito treinamento, variação tática e sempre focando, né, no campo reduzido. Isso explica muito do porquê o Palmeiras está conseguindo tocar a bola muito rápido, né? Tem treinado constantemente em campo reduzido e treinado em situação de desafio. Geralmente o ataque contra a defesa, 5 contra 4 e tal, sempre buscando desafiar um dos setores do campo ali para que o jogador se desenvolva ainda mais. O que a gente pôde perceber também é o Gustavo Gomes e o Barbosa, que treinaram separados do grupo, acompanhados pelo Núcleo de Saúde, Fisiologia e Performance do Palmeiras. Isso é uma coisa que a gente precisa sempre trazer aqui nos vídeos, né? Os jogadores ainda não estão aptos a retornar. Talvez o Barbosa jogue alguns minutinhos aí contra o Internacional e nós já vamos falar a respeito dessa partida, porque eu preciso te informar a respeito da situação envolvendo primeiramente o Murilo, que renovou com o Palmeiras até 29, né? Você já deve estar sabendo disso aí. Ou seja, teremos mais 3 anos ali, né, de Murilo para contar no elenco. O que reforça a tese que eu vinha trazendo aqui para vocês de que o Palmeiras tem interesse em continuar jogando com 3 zagueiros. Murilo segue como peça essencial nesse time do Palmeiras que joga com transição, mas agora joga com a bola no pé também, né? Tá sendo bacana enxergar como o Palmeiras tem triangulado e tabelado muito, né? Muitas vezes, inclusive, dentro da área adversária. Isso é treinado. Mais uma vez a staff do Palmeiras fazendo um bom trabalho. Bora de mercado da bola, nós vamos falar a respeito de alguns assuntos muito importantes, eu preciso que você preste atenção, tá? Mas eu quero lembrar também que no vídeo de hoje teremos o nosso mural de comentários e no mural de comentários nós vamos ler alguns comentários muito bacanas de vocês, tá? Eu agradeço já de antemão e relembro, tá? Se você quiser ter certeza que seu comentário será lido, basta clicar aqui no botão virar membro por menos de R$5, você ajuda o nosso trabalho independente a se manter sólido e consistente. Família, começar falando do Heitor, tá? O Palmeiras recebeu sondagens do Heitor da Europa durante uns últimos meses, né? Só que dessa vez um clube muito interessante perguntou, você já vai entender onde eu quero chegar. Newcastle. Tá? O Newcastle procurou o Palmeiras para saber ali a situação do Heitor e tal, e até aí tá tudo bem, muitos outros clubes fizeram isso, mas qual que é o grande ponto? O Newcastle não costuma vacilar muito em negociação, para que você saiba, né? O dono do Newcastle é um dos donos de clube, né? O grupo que cuida é um dos grupos mais poderosos financeiramente no mundo, tá? E aí, gente, aquele negócio, o Grupo City sondou, Newcastle sondou, isso aconteceu recentemente com o Alan também, né? Do Liverpool sondar, mandar scouting aqui para olhar de perto e tal, é a mesma coisa com o garoto. Então o Palmeiras vai precisar trabalhar o moleque no profissional, vai precisar dar minutos e vai precisar ir dando ali a maturidade que ele precisa, né? Esse garoto ele vai conquistar aos pouquinhos, né, o espaço dele, principalmente se ele tiver humildade para ouvir a galera que cerca ele, mas principalmente tiver um bom núcleo familiar.
que é para que ele não se deslumbre com tudo que vai acontecer daqui para frente. Eu acredito que o Heitor pode vir a ser um jogador importante para o Palmeiras e que o Palmeiras possa vir a negociar o jogador. Eu espero que não nessa janela. Tomara que o Palmeiras feche as portas e consiga segurar. Eu sei, déficit de 124 milhões, muita grana, mas o Palmeiras tem tudo para conseguir levar essa situação adiante com tranquilidade. Bom, muita gente falou hoje a respeito do senhor Luiz Henrique, jogador do Zenit, né? E que é alvo do Flamengo, né? O Flamengo já botou a proposta de 35 milhões de euros na mesa para o Zenit. O jogador parece, ao que tudo indica, né, das matérias que saíram, já se acertou com o Flamengo. E aí hoje o Thiago Pilhado veio numa matéria dizer que o Palmeiras entrou na briga pelo Luiz Henrique. Eu não sei qual é a fonte dele, eu respeito o Pilhado, não vou ficar aqui dizendo que é verdade ou é mentira, mas o que há de verdade nessa situação? Primeiro ponto, o Luiz Henrique é um jogador muito bom de bola e que interessa ao Palmeiras? Sim. Segundo ponto, o Luiz Henrique é um jogador que seria um baita substituto para o Alan, que deve ser negociado na próxima janela? Sim também. 3. O Palmeiras teria interesse em contratar o Luiz Henrique? Sim, é claro, trata-se de um bom jogador. Ok, mas não há nada de verdade em afirmar que o Palmeiras entrou na briga, tá? Não, o Palmeiras não vai fazer nenhum movimento na casa de 35 milhões de euros para trazer o jogador. Esquece, tá? A chance disso acontecer é próxima de zero. Pode acontecer de fato do Pilhado estar com uma fonte afiada lá no Palmeiras e que o Palmeiras já esteja trabalhando essa negociação em off há um tempo, tal, pode. Eu acho que isso teria sido vazado em algum momento, né? Mas diante de tudo que a gente apurou, não há nada de concreto, tá? E agora eu tô sendo muito polido em tudo que eu falo aqui, porque vocês sabem que a métrica principal do canal e o que fez a gente chegar tão longe foi basicamente falar a verdade, né, de maneira honesta com vocês. E eu sempre fiz isso. Só que eu me empolguei muito no caso Danilo. Eu fiquei muito empolgado. Eu acreditava, como opinião, né, que o Palmeiras faria a contratação do jogador. E aí, por conta disso, eu me deixei levar muitas vezes na emoção de querer o cara aqui. E óbvio, não menti em momento algum. Mas sempre dei a minha opinião positiva e afirmativa, dizendo que o jogador chegaria. E ele não veio. Né? Então assim, eu estou tomando o máximo de cuidado, então eu estou afirmando para vocês, cuidado com os canais que estão dizendo que o Luiz Henrique vem para o Palmeiras, não tem absolutamente nada de tratativa. Se tiver alguma coisa acontecendo é por baixo dos panos e aí ninguém vai estar sabendo mesmo, entende? Então é por conta disso que eu estou trazendo essa informação. Além disso, temos aí sim, ó, presta atenção, temos a informação a respeito do Fabinho. Qual é a informação de hoje na atualização? Oficialmente, o Al Ittihad liberou o jogador. Agora, nessa data de hoje, Fabinho está livre de contrato. Fabinho pode assinar um contrato com qualquer clube agora, sem que o clube precise pagar para o Al Ittihad. Ou seja, a negociação começa agora. Já começou faz muitos meses, né? Mas a negociação, ela vai finalizar agora, tá? Fabinho tem propostas da MLS, tem propostas da Arábia, é um jogador caríssimo, porque os altos salários praticados na Arábia não serão replicados em qualquer lugar. Então, assim, ele vai poder escolher entre morar nos Estados Unidos, vamos dizer assim, né? Numa realidade, enfim. Ele vai poder escolher entre ficar na Arábia e manter esse salário, nos Estados Unidos ele vai ter que baixar o salário, tá? Ou ele pode escolher voltar para o Brasil e continuar na disputa por, de repente, uma vaga na Copa do Mundo. Lembro que o Casemiro jogou essa Copa do Mundo com 37 anos, Fabinho também poderia fazer isso aí. Se vem para o Palmeiras, ele seria acolhido de braços abertos por todo o elenco, ele seria acolhido de braços abertos pelo Abel Ferreira, ele seria acolhido de braços abertos por toda a torcida. Fabinho é um jogador que interessa ao Palmeiras, Fabinho é um jogador que é identificado, né, como um atleta de vontade, de garra e de empenho, baita marcador, sabe sair jogando, ótimo jogador. Fabinho é um jogador caro. Então assim, a grana que o Palmeiras não pagaria para o Al Ittihad teria que fazer uma repaginação, né, de realidade salarial para o Fabinho. O Palmeiras está disposto a fazer isso? Não sabemos. O que sabemos é, o Palmeiras já esteve no passado interessado no jogador.
teve ligação de Abel Ferreira, o que tudo indica, teve contato aproximado do Palmeiras, e aí o Palmeiras recebeu uma negativa na ocasião. Talvez, atualmente, não seja uma negativa, talvez o Fabinho queira ouvir. E talvez o Palmeiras consiga colocar, um salarinho ali de 1,5 milhão, tava bom, hein? O que você faria com um salário desse, hein, rapaziada? 1,5 milhão de salário, 2 milhões de salário, de repente luvas, de repente entrega 90% dos direitos da venda de camisa, né, pro jogador, não sei. Dá para fazer alguma coisa. É necessário que, objetivamente, coloque-se um capital sólido. E eu quero chamar a atenção para uma coisa muito importante. Gente, se o Flamengo gastou 40 milhões de euros no Paquetá, 35 no Luiz Henrique, tá? A proposta, em princípio, vai girar nessa casa, né? O que vai acontecer com o mercado de transferências agora? Eu vou afirmar para vocês. O Flamengo vai fechar as portas para contratação porque não vai ter bala. Palmeiras, Cruzeiro, 2 clubes com dinheiro que vão ter condição de contratar. Então, pasmem, tá? Mas se for para fazer um movimento, se a ideia não for só manter os titulares, né? Segurar os titulares, a hora é agora. E é a hora, literalmente, porque se o Palmeiras conseguir fazer um movimento interessante e trazer pelo menos 1 ou 2 jogadores, a gente já falou aqui de Ezequiel Barco, tem o Arthur da Juventus, tem o próprio Fabinho, tem uma série de opções. Se o Palmeiras conseguir fazer um movimento agora, ninguém no Brasil vai conseguir ficar batendo de frente e inflacionando a negociação. É a hora. O Palmeiras vai precisar fazer um movimento, nem que seja para trazer um atleta, mas que seja um atleta de peso, um atleta que venha com ambição de títulos e que o Palmeiras consiga literalmente fazer voar, tá bom? Então, família, vamos para o nosso mural de comentários agora. Eu separei alguns comentários especiais aqui, né? Que o pessoal deixou na tela do computador aqui para mim. Eu vou ler e nós vamos reagir junto e depois eu tenho um recado para vocês, tá? Começando pelo comentário do André Silva, o Andrezão. Boa noite, Henrique. Eu vou dormir feliz. O Verdão jogou muito e certamente a choradeira vai aumentar. Decididamente, Alan, Maurício, Flaco e Sousa têm que permanecer. Dos crias eu concordo com a venda, desde que não comprometa reposições estratégicas futuras. Quanto ao lado rubro-negro da força, a BAP Vader está estribuchando. Que continue. Aqui me dispenso de te desejando um ótimo início de semana e continue com esse trabalho fantástico que você e sua equipe desenvolvem. Um abraço pra você, Andrezão. Tamo junto, obrigado pelo carinho, tá? Você escreve muito bem, né? É um bom comunicador. @Maurício Asquino, parabéns por suas palavras, nem tanto como palmeirense, mas principalmente como ser humano que entende as fraquezas dos demais, por ter a humildade de reconhecer as suas próprias. Deus abençoe a sua vida. Um abraço pra você, Mauricião. É isso, velho. Nós aqui, né, não somos nada, né? A gente tem que ter muita humildade nessa vida se a gente quiser aprender alguma coisa de verdade. Um abraço no seu coração e obrigado pela sua mensagem e participação. @Fábio Vieira Yamanaka. Quem fiscaliza o STJD? Boa pergunta. Ou eles são autoridade máxima? Não existe uma espécie de corregedoria? Eles podem fazer o que bem entenderem? Obrigado pelos vídeos diários, trabalho e moro no Japão. E meu dia começa ouvindo o seu vídeo. Um forte abraço, um abraço para você. Existe uma comunidade palestrina no Japão gigante. E eu só aprendi isso porque eu comecei a ver as métricas do canal e vi que tinha um público grande que vem do Japão. Então um abraço para você e para todos os brasileiros guerreiros que estão aí tentando buscar uma vida melhor cada dia mais. Um abraço para você, tá? Sobre as suas questões jurídicas, eu vou fazer um vídeo sobre isso no momento oportuno, tá? Até para que fique claro para todo mundo como funciona a estrutura jurídica no país, tá bom? Um abraço no seu coração. @Ferrari, meu pai é 80 a mais e acompanha os seus vídeos. Um abraço pro senhor seu pai, um abraço para você e obrigado por fazer parte da nossa comunidade, a comunidade do Palmeiras mais iluminada, que mais cresce no YouTube. Um abraço no seu coração, meu parceiro. @Cleilson, muito obrigado, Henrique, por ter lido minha mensagem nos comentários. Suas palavras são muito sábias. Vou seguir seu conselho e que o Papai do Céu lhe abençoe sempre, meu querido. Um abraço para você, meu irmão. Obrigado do fundo do meu coração por essa mensagem bacana, tá bom? @Pedro Carminati. Fala, Henrique, o que você acha de tentar um empréstimo com opção de compra pelo Evander? Pedrão, eu acharia que um empréstimo com opção de compra seria lindo pro Palmeiras trazer o Evander. Os números dele são fantásticos, né? Eu duvido que o Cincinnati libere. Agora, se ele tá valendo ali uns 50 milhões de reais
e o Palmeiras fizesse empréstimo com opção de compra, né? Só que na opção de compra, né, o Palmeiras colocar lá 60 milhões, um pouco a mais, e aí fracionar o pagamento pode fazer sentido. Ele é um jogador da MLS que eu acho que daria certo de verdade, tá? Eu apostaria nele. @PalpriceOficial, um dos melhores formatos de programa no Brasil. Logo, logo estará numa emissora gigante e aqui no Palmeiras 90+. Vai ser uma alegria e que Deus te ouça, meu parceiro. Tamo junto. Obrigado pelo seu carinho, tá? E obrigado pelo elogio ao programa. @BorutoGabi. Vídeo muito bom. Eu tava só esperando os seus comentários para ir dormir. Flaco Lopes está trilhando o caminho da idolatria dentro do clube. Eu espero que ele seja muito feliz dentro do Verdão e que traga muitas alegrias ao torcedor alviverde. Concordo e assino 100% embaixo. Um abraço para você e obrigado por fazer parte da nossa comunidade. Família, então quero finalizar o vídeo dizendo que nós estamos trabalhando muito forte para tentar fechar com um patrocinador aqui pro canal que é diferente, tá? Vai de encontro àquilo que eu sempre falo para vocês. Eu não vou ficar fazendo aquilo que eu não acredito, tá? Respeito quem faz, respeito tudo, não sou politicamente correto, não tem nada a ver, mas tá difícil achar, né? Tava difícil achar, porque a gente tá peneirando muito, né? Então, tem gente que liga aqui querendo oferecer aquelas TVs que, sabe quando não é original? Não vou ficar dando nome aqui, né? E aí a gente agradece e tal, fala, pô, legal, obrigado, mas não é isso que eu quero pro meu público. E aí outros ligam, oferece bet, e eu, beleza, obrigado, tal, respeito, mas não. E dessa vez parece que tá pintando uma coisa muito bacana de verdade e que vai ajudar na nossa interação. Estamos em tratativas finais ali para poder de fato fechar, né, um piloto, um teste para ver se vai dar certo. E vai ser direcionado a vocês de graça, tá? De graça, não tem custo financeiro e com uma premiação. Vai ser muito divertido. Eu espero de coração que dê certo, tá bom? E eu quero finalizar o vídeo de hoje, além de agradecendo vocês, né, que é uma coisa que a gente faz aqui diariamente, dizendo para vocês uma coisa. Eu pretendo, nesse final de semana, estabelecer as métricas ali para começar a trabalhar a possibilidade de ir em alguns jogos do Palmeiras, na entrada do estádio, tá? Na entrada do estádio, para entrevistar a galera e fazer um vídeo, óbvio, um conteúdo com isso. E aí, óbvio, vou entrar no estádio, vou assistir o jogo, né? Vamos filmar a reação, etc. De repente um gol ou outro, a torcida. E eu quero que vocês me digam nos comentários o que vocês acham disso. Imagina que legal. A gente na entrada gravando com a galera ali, fazendo uma onda, tirando um sarro, e aí depois, de repente, dentro do estádio, com a emoção, né, de toda a torcida, com a emoção do jogo. Vai ser bacana, hein? Bom, então eu quero agradecer vocês do fundo do meu coração, tem sido uma jornada maravilhosa, e dia após dia vocês me provam cada vez mais que é possível sonhar. E é sobre isso que eu quero falar agora no finalzinho do vídeo. Gente, sonhe. Sonhe porque eu tive esse sonho, corri atrás e tá acontecendo. Cada vez mais perto, né? E muitas vezes as pessoas vão dizer pra você, não, foca no que tá dando certo e tal. Você pode focar no que tá dando certo, é o correto a se fazer. Entretanto, uma pitadinha de loucura no seu dia pode fazer uma mudança gigantesca na sua história. Isso que aconteceu comigo. Sonhe e corra atrás do seu sonho, isso é importante. Aqui eu tô falando de algo profissional, tá bom? Um abraço forte no coração de vocês, estamos juntos, avante palestra. O líder ainda é verde, tá na Copa do Brasil, na Libertadores e, obviamente, vai ser campeão de alguma coisa esse ano. Forte abraço, avante palestra, fui!